Olá, queridas alunas, olá, queridos alunos. Mais um momento, mais uma aula, mais uma reflexão comigo, o professor Emerson da Costa Saqueto. E aí a gente vai agora trilhar um caminho um pouco mais teórico, fazer algumas reflexões no entorno da ideia de cidadania e cidadania entendida como prática para a liberdade. Para quem conhece um pouquinho dos textos do professor Paulo Freire, vai lembrar que Prática para a Liberdade é também o nome de uma das obras mais importantes do nosso pedagogo pernambucano, do nosso autor de tantas obras e referências sobre educação, e, obviamente, é um dos autores que trouxeram no Brasil o materialismo histórico para dentro da prática pedagógica. Quando a gente fala de materialismo histórico dialético, materialismo histórico, nós estamos fazendo referência, obviamente, a uma concepção mais social, mais política, mais marxista da educação. E aí, então, a ideia é que a gente discuta rapidamente, né, uma aula muito mais rápida que a anterior, né, o conceito de cidadania em Paulo Freire e os conceitos de cuidado e sustentabilidade na obra do professor Leonardo Boff, que é um leitor e é um detentor de uma vertente teórica muito próxima do Paulo Freire. Mas vamos lá. Na introdução do texto Pedagogia como Prática para a Liberdade, Paulo Freire traz um poema, né, chamado Canção para os Fonemas da Alegria, do poeta Tiago de Mello. E eu acho que esse poema ele consegue dar arte e apresentar um pouco do que de fato foi o nosso querido autor pernambucano Paulo Freire. Vamos lá então? Canção para os fonemas da alegria. Peço licença para algumas coisas. Primeiramente, para desfraudar este canto de amor publicamente. Sucede que só sei dizer amor quando reparto o ramo azul de estrelas que em meu peito floresce de menino. Peço licença para soletrar no alfabeto do sol pernambucano a palavra tijolo, por exemplo, e poder ver que dentro dela vivem paredes, aconchegos e janelas. E descobrir que todos os fonemas são mágicos sinais que vão se abrindo constelações de girassóis girando em círculos de amor que de repente estalam como flor no chão da casa. Às vezes, nem a casa, é só o chão. Mas sobre o chão, quem reina agora é um homem, diferente que acaba de nascer, porque unindo pedaços de palavras, aos poucos vai unindo argila e orvalho, tristeza e pão, cambão e beija-flor, e acaba por unir a própria vida no seu peito partida e repartida. Quando afinal descobre num clarão que o mundo é seu também, que o seu trabalho não é a pena que paga por ser homem, mas o modo de amar e de ajudar o mundo a ser melhor. Peço licença para avisar que, ao gosto de Jesus, este homem renascido é um homem novo. Ele atravessa os campos espalhando a boa nova e chama os companheiros a pelejar no limbo, fronte a fronte, contra o bicho de 400 anos, mas cujo fel espesso não resiste a 40 horas de total ternura. Peço licença para terminar soletrando a canção de rebeldia que existe nos fonemas da alegria, canção de amor geral que eu vi crescer nos olhos do homem que aprendeu a ler. Tiago de Mello. Queridos, a genialidade do poema de Tiago de Mello nos mostra a versatilidade, alguns dos pontos estratégicos da obra de Paulo Freire. A ideia de que a alfabetização é um circuito que dá ao homem a dignidade
de que a leitura do mundo, ela antecede, como dizia Paulo Freire, a leitura das palavras. Então eu tenho que trazer o contexto, a realidade, os artefatos políticos, o universo do trabalho, o dia a dia das pessoas, para que ela compreenda a realidade que a cerca. Não existe a alfabetização deslocada da realidade, porque senão é um letramento vazio. A pessoa decodifica os códigos de linguagem, sabe balbuciar os fonemas e traduzir as sílabas em palavras e frases, mas naquilo que é lido não é encontrado sentido. E se não tem sentido, ela continua analfabeta da realidade, ou ela continua lendo a realidade da maneira que um grupo poderoso deseja que ela leia. Ela continua alienada. Então, falar de cidadania requer de nós também o manejo ou a inteligência de entender que cidadania é um processo de letramento, de alfabetização da realidade que nos cerca. Entender os desejos econômicos, as relações de conflito, as lógicas de poder e entender que a sociedade é muito além ou para além de um lugar para que a gente assista como espectadores. Então, a proposta de Freire é justamente aquela de renascer um homem novo que nega esses 400 anos, o monstro dos 400 anos aí que o Tiago de Mello está trazendo, é a própria ideia do analfabetismo. A ideia de que durante uma grande parte da história do nosso país, era desejo de que as pessoas de fato não soubessem ler, né? De que as pessoas fossem alienadas, de que as pessoas fossem cegas e mudas diante da realidade social, política, cultural, econômica do país. Então é a ideia de um renascimento, né? Então essa canção para os fonemas da alegria deve de fato ecoar entre nós educadores na perspectiva de pensar o que de fato nos torna livres. E aí está a ideia de educação como prática para a liberdade em Freire. Ser livre é estar desatado das amarras que nos prendem à invisibilidade, à não possibilidade de falar, de não participar, que é o que a gente deseja enquanto Estado democrático, que as pessoas possam participar das políticas públicas, que as pessoas possam participar da construção do país, que as pessoas tenham direito à saúde, à educação, à alimentação, à segurança, à moradia. Então, é essa leitura que torna, de certa forma, o homem rebelde e que é capaz de ler, e é capaz de brigar, e é capaz de desejar, e é capaz de se traduzir nesse tijolo aí, que é era entendido como uma das as palavras que traziam sentido, né, que eram norteadoras do processo de alfabetização. Então, para a nossa disciplina aqui, a partir dessa ideia de prática de liberdade, a cidadania como prática da liberdade, a educação como prática da liberdade e a educação como cidadania, é justamente essa relação dialética entre esses três conceitos que se misturam e criam uma ideia genuína que para eu ser livre, eu preciso do processo educacional e eu preciso do processo educacional também para me compreender como cidadão e leitor da realidade, que a gente traça aqui alguns conceitos freirianos para nos ajudar a pensar aqui a nossa cidadania ambiental. Primeiro, a inexperiência democrática e a inexperiência do sujeito faz com que a gente perca a nossa voz. Quem não tem vez, não tem voz, não tem lugar e acaba se assossegando na ideia de acostumar. Eu peço licença por também
fazer um pouco de poesia nesse momento, né, mas é que quando se assossega muito, quando se acostuma muito, né, quando a gente, costuma não ter alguma coisa, parece que essa fome é algo normal, essa normalidade, essa normose de que parece que não ter vez, não ter voz, não ter lugar, a pessoa acaba se acostumando isso à inexperiência do exercício da cidadania. Então, por exemplo, nós estamos falando há algum tempo sobre a necessidade das pessoas terem documentos. Nós tivemos durante muito tempo, e ainda existe isso no Brasil, né, pessoas que são apartadas das políticas públicas porque elas não tiveram garantidos uma parte importante da entrada no conceito de cidadania, que é o registro civil. Elas não têm documento, elas não têm um RG, um CPF, uma certidão de nascimento. E, então elas não são contadas enquanto pessoas. E se elas não são contadas como pessoas, elas se acostumam a um lugar de inexistência. É uma inexperiência ontológica que é uma inexistência, que é ser invisibilizado, que é ser tornado sem voz, né? E isso se deu durante muito tempo e ainda acontece, né? É, com muitos grupos, e os movimentos sociais vêm justamente nessa busca de tentar tornar essas pessoas visíveis com voz e, obviamente, com participação política, porque nós somos desacostumados a lutar pela democracia, de que existe um certo lugar chamado Brasília, que as coisas acontecem e eu não quero saber o que está acontecendo lá, porque eu não gosto de política, porque o jornal só tem safadeza, então eu vou me afastando da realidade das coisas, e esse afastamento, né, por conta de não da ideia de não gostar, não, simplesmente não gosto, né, acaba dando autoridade para outras pessoas exercerem um domínio, que às vezes é um domínio algoz e autoritário, para elas exercerem o poder e definir as coisas para nós. Quando eu não me coloco como cidadão e partícipe dos processos decisórios, alguém decide por mim. E se eu não me manifesto, eu vou me acostumando a não me manifestar e as pessoas vão se acostumando também a não querer te ouvir. E aí os não ouvidos parece que se torna algo já que vai se cristalizando, que é a gestão das massas. As pessoas, então, que não querem viver esse processo cidadão ou que não tiveram nem a oportunidade de querer, que às vezes, muitas vezes não é uma questão apenas de desejar, são massificadas, tornado gado de fato, e não são entendidas como partícipes desse processo de gestão das políticas. Né? E aí eu estou entendendo gestão de política, eu estou falando desde o entendimento de como a unidade básica de saúde vai funcionar, os profissionais que vão estar ali dentro, a lista de medicamentos que vai ser escolhida para ser comprada pelo Sistema Único de Saúde, quanto dinheiro de recurso vai ser repartido para as escolas, se vai ter livro didático, se não vai ter livro didático, qual livro didático, quantos professores vão ser trazidos à baila para fundamentar esse processo educacional, quais os conteúdos, o currículo, quem vai escrever o currículo, o que o filho vai estudar, a rua que vai ser calçada, a rua que não vai ser calçada, aonde vai ter praça, aonde não vai ter praça, aonde vai chegar política pública de assistência social, onde vai ter o CRAS, onde vai ter a média complexidade, aonde vai ter a alta complexidade, o que vai ser feito com os moradores de rua, quais são as políticas agrárias ou as políticas urbanas. Percebam que se você não participa de nada disso, você é tornado massa. E o Paulo Freire queria justamente que a escolarização nos tirasse essa condição de massa e nos tirasse da condição de alienação, que afinal de contas, alienar é não ver, alienar é não entender.
Alienar é estar alheio e analfabetizado diante daquilo que não se poderia ser míope, que é aquilo que nos cerca e aquilo que eu sou chamado como cidadão a contribuir e exercer a minha cidadania, que vai muito além do voto. O voto, o sufrágio, é uma parte disso, né? Então, ter cidadania em termos do materialismo histórico-dialético, da pedagogia freiriana, é ter consciência, é ter sentido. É uma cidadania como a concepção de que eu sou um agente político. E se eu sou alfabetizado no círculo do sentido, se eu olho para a realidade, eu entendo o que está acontecendo, eu entendo em termos de cidadania ambiental quem é o agressor, como se deu a relação com o econômico, como que a poluição aconteceu, quais os interesses que estavam em jogo, por que, que o dinheiro chega, por que, que o dinheiro não chega, por que se constrói alguma coisa, por que certa política é visibilizada, porque a outra coisa é invisibilizada, e quem sou eu dentro desse jogo entre o rio, a cidade, a roça e, enfim, tudo que me cerca enquanto sentido. Então percebam, se a leitura do mundo antecede a leitura das palavras, alfabetizar-se de sentido do mundo e reconhecimento das forças sociais é uma necessidade e, obviamente, se é uma necessidade, é uma responsabilidade do educador ambiental. Ser um ecoeducador é compreender a minha responsabilidade deste mundo que pode ser visualizado, ou seja, pode ser lido e pode ser falado e traduzido em grito e em ação por todos e não só pelos agentes eleitos, escolhidos, mas de fato por todos, tá? Isso é muito importante, porque cria em nós uma concepção que Leonardo Boff vai trazer, que é quando eu penso na questão ambiental, que é a dimensão do cuidado. Em seu livro Saber Cuidar, e eu coloco esse pequeno texto, né, na nossa sala, a gente pode pensar a fábula mito do cuidado. E diz assim: certo dia, ao atravessar um rio, cuidado, e cuidado com C maiúsculo, nós estamos falando de um Deus, viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra, Gaia. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feito de barro, material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. Cuidado queria dar o nome à criatura, a Terra queria que o nome dela fosse dado à criatura, e Júpiter, né, Zeus, queria que o nome dele fosse dado à criatura. De comum acordo, pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu justa. Você, Júpiter, deu-lhe o espírito. Receberá, pois, de volta este espírito por ocasião da morte desta criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo. Receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas como você, Cuidado, foi quem por primeiro moldou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto ela viver.
Uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu. Esta criatura será chamada homem, isto é, feito de humus, que significa terra fértil. Belíssimo texto, né? Em todo o livro de o Paulo Freire, desculpa, o Leonardo Boff vai continuar trabalhando essas questões da natureza do cuidado, os princípios do cuidado, o que é o cuidar, mas para nós nos cabe essa ideia, né, de que as dimensões que compõem o humano nos colocam que o nosso viver é do cuidado, que nós somos terra, espírito, que nós somos corpo, alma, né? Mas para além disso, que nosso viver é dado à dimensão do cuidar. E cuidar do quê? Cuidar daquilo que é nosso, cuidar da nossa humusnidade, né? Do nosso ser terra, do nosso ser parte de uma integridade criacional, de uma integridade planetária, de uma integridade dos ecossistemas, porque nós somos também espécie, né, dentro de uma unidade planetária. Então, se a gente entra em desarmonia com essa unidade, se nós não cuidamos desta nossa casa, né, nós descuidamos de nós mesmos e sofremos os impactos dessa falta de cuidado. O que acontece? Se estou pensando nas doenças, nos processos de envenenamento dos alimentos, envenenamento da água, envenenamento do ar, se nós não cuidamos dessa integridade, nós é que sofremos. E aí, Leonardo Boff traz também a ideia de sustentabilidade como um dos princípios fundamentais da educação. Da ideia de que nós precisamos da sustentabilidade para a gente continuar e, obviamente, deixar como herança, né, este planeta e, obviamente, a natureza que nos cerca, né? E um dos princípios, então, que deve nortear a nossa educação são as perspectivas socioculturais, os direitos humanos, a paz, a segurança humana, a igualdade entre os sexos, a diversidade cultural, a compreensão intercultural, a saúde, a governança global, compreender todo esse processo e, obviamente, perspectivas ambientais, os recursos naturais, a água, a energia, a agricultura, a biodiversidade, as mudanças climáticas, o desenvolvimento rural, a urbanização sustentável, a prevenção e mitigação de catástrofes, perspectivas econômicas, a redução da pobreza e da miséria, a responsabilidade e prestação de contas das empresas, a economia de mercado. Isso tem que fazer parte de uma pedagogia encarnada na ideia de que os educadores devem, né, traduzir na sua prática pedagógica essa pedagogia, né, nos termos do Gadotti, de uma pedagogia da terra, ou nos termos do Leonardo Boff, numa pedagogia em prol da sustentabilidade, de uma educação em prol da sustentabilidade, né, que é reconhecer as formas de consumo, pensar como nós vamos interagir dentro deste mundo. Então, para nós fica muito fértil o terreno que a gente junta a ideia de cuidar de nós mesmos e cuidar do planeta, né, com uma ideia de construir práticas cada vez mais sustentáveis. Quando isso é despertado, a gente está fazendo aquilo que o Paulo Freire colocou, que é uma educação como prática para a liberdade. Espero ter contribuído um pouco mais para a nossa reflexão, pensando que essa prática de cuidado deve fazer parte do nosso trabalho pedagógico, do nosso trabalho nas escolas, mas também da nossa vida. Olha, muito obrigado, um grande abraço para todas e todos. Tamo junto e aí
a gente vai continuar se vendo agora no nosso trabalho, da semana, né, que é a construção do ofício. Vocês vão perceber lá que ele está dividido em algumas etapas, mas a ideia é que o nosso trabalho final seja a entrega do nosso ofício. Um grandíssimo abraço e a gente continua se vendo. Tchau, tchau. Muito obrigado.